Vamos lá, galera, bom dia. Vamos partir para mais uma aula. Nossa aula de hoje, o nosso tema é razão e proporção. Lembrando que a gente ainda vai dar uma aprofundada em uma parte específica da proporção que é fundamental para o caso de vocês que vão prestar o curso do Enem, beleza? Então vamos pegar do início, vamos lembrar o que é uma razão, vamos lembrar então o que é uma proporção, como que funcionam as proporções principalmente, porque não se tratando do ambiente da prova de vocês, a proporção tem uma relevância bem maior do que a razão. Tá? Então vamos lá devagarzinho, vamos falar sobre o que a gente precisa. Vamos começar então definindo o que é uma razão. A razão é um quociente entre dois números, sendo que o segundo número tem que ser diferente de zero. Em outras palavras, o que seria então uma razão? Uma razão seria uma fração, beleza? Aí você tem que lembrar que lá na fração nós temos o numerador e o denominador. Ou seja, o carinha que fica em cima é chamado de numerador, o que ficou embaixo é o chamado denominador. Mas vamos tratar como razão o que a gente está falando agora. Ou seja, vamos ver isso daqui, eu tenho A está para B. Lembra que nós temos que ler, inclusive, assim. A está para B. Inclusive, a gente tem duas formas de representar. Ou você vai representar como fração, ou você representa como divisão. Lembrando que razão é uma divisão, beleza? Vamos ter ênfase em várias vezes repetir isso daí, tá? Razão é uma divisão. Ou seja, se você na hora da tua prova, você observar que aquele tema central naquela questão se trata de razão, é porque provavelmente você vai precisar dividir algum valor numérico para achar o seu gabarito, ok? Mas antes disso, vamos ver por partes, lá no início, como que vai funcionar essa questão de razões. Lembrando aqui que o B tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se a gente está tratando razão como uma divisão, a gente sabe muito bem que não existe uma divisão por zero. O zero não é divisível, não é divisor, beleza? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado que a razão A está para B, o B tem que ser diferente de zero, assim como está no nosso slide aqui. Beleza, esse aqui é o início, só para começar a entender o que é uma razão. Mas vamos lá. A razão, ela também é representada por uma fração, como a gente tinha falado, no entanto, ela não deve ser lida como se fosse um número racional. Lembra comigo? Número racional, que a gente já estudou lá na aula de conjuntos, são todos os números que nós podemos escrever em forma de fração. Beleza? Só que, como a gente está tratando agora como razão, a razão não vai ser lida como se fosse fração. Então, vamos comparar como funciona. Se eu ler como número racional, eu, por exemplo, tenho aqui 1/3. Beleza. Só que se eu fosse ler esse cara como razão, nós teríamos que ler como 1 está para 3. Ou seja, parece bobagem esse início, mas vamos pegar sempre essa ideia. Quando você está tratando como fração, você vai ler da forma fracionária. Nesse caso, 1/3. Se você estiver lendo como razão, aí você tem que ler diferente. Você lê 1 está para 3. Tá valendo. Outro caso, eu tenho aqui, se eu ler como fração, 9/5. Porém, se eu ler a mesma razão, agora eu tenho 9 está para 5, beleza? No outro exemplo, eu tenho 4/10. E se eu ler como razão, 4 está para 10. Beleza? Então foi o que eu falei para vocês. A gente não pode confundir a ideia de fração com a ideia de razão. Em certas questões, é válido você ler mentalmente a sua questão da forma que já está aqui. Ou seja, 1 está para 3, 9 está para 5, 4 está para 10. É necessário, em algumas questões, que você já tenha essa noção do que é a razão para você matar aquela questão. Beleza? E aí, vamos lá. Avançando, vamos fazer um comparativo mais uma vez. Quando a gente estiver falando sobre fração, exemplo, eu tenho o numerador e o denominador, que a gente já tinha falado. Lembrando, numerador é o que numera, denominador é o que denomina. Ou seja, numerador fica em cima, denominador fica embaixo. No caso da fração. E no caso da razão, eu vou falar que é o antecedente e o consequente. Beleza, para você não errar. Antecedente, você lembra de qual palavra? Palavra antes. Ou seja, o antecedente é o que vem antes, é o que vem em cima. E o consequente é o que vem depois, é a consequência. Ou seja, antecedente e consequente.
Esse é o método que você deveria ler como razão. Beleza? E aí vamos avançar para começar a pensar como que funciona isso na forma lá da sua questão. Vamos falar também sobre simplificação de uma razão. Gente, por diversas vezes, vocês vão fazer um cálculo lá na questão de vocês, e vocês vão achar um resultado. Porém, vocês vão observar que em alguns casos, o resultado que você achou, mesmo que você tenha feito o cálculo correto, não vai ter um gabarito para você marcar. E aí você vai achar que você errou a questão. Na verdade, é porque aquela questão, aquele resultado que você achou, pode ser que ele não esteja simplificado. Ou, em outra situação, pode ser que a resposta que você achou, na hora que você for marcar, precisa ser uma razão equivalente. Ou seja, vamos entender o que seria isso. O que seria a simplificação e o que seria a razão equivalente. Princípios, vamos lá. Eu tenho aqui, primeiro, 2 está para 3. Beleza. E eu tenho aqui outra razão, 4 está para 6. O que significa? Se você entendeu minhas setinhas aqui, eu tenho que o 2 para 3, para transformar em 4 para 6, eu estou multiplicando por 2. Lembrando aquela regra basicona da razão. Tudo que você fizer com antecedente, você vai fazer com consequente. Ou, em outras palavras, se você multiplicou em cima por um número, vai ter que multiplicar embaixo pelo mesmo número. Ou, se você dividir em cima por um número, tem que dividir embaixo pelo mesmo número. Essa é a ideia primordial para você saber como que simplifica ou como que você descobre uma razão equivalente. Nesse caso, vamos lá. A primeira razão equivalente, 4 está para 6, é a razão que a gente multiplica por 2. A minha outra razão é 6 está para 9. 6 está para 9 seria o quê? Eu peguei a minha razão inicial, mas agora eu multipliquei por 3. Lembrando que tudo que tu fizer em cima, tu faz embaixo. Vamos pensar então. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, 6 está para 9. E nosso outro exemplo, 8 está para 12. Ok. Lembrando que todas essas razões que nós estamos achando, todas são equivalentes. O que significa equivalentes? Elas vão obter o mesmo resultado. Se por acaso tu fosse dividir qualquer uma dessas razões, o resultado que vocês iriam achar seria idêntico em todos os casos, porque razões equivalentes seria similar a frações equivalentes, ou seja, eles vão gerar resultados iguais. Beleza. E agora eu tenho outro caso. Aqui eu tenho 48 está para 60. Ou seja, nesse caso, eu tenho fração, no caso uma razão, que vai ser com números um pouco maiores. Ou seja, eu posso simplificar. Vamos lá. Se eu simplificar por 2, lembra, tudo que tu fizer em cima, tu faz embaixo. 48 dividido por 2 dá 24. 60 dividido por 2 dá 30. Portanto, a razão 24 está para 30, é uma razão equivalente e uma razão mais simplificada do que a anterior. Obviamente, a gente pode fazer isso diversas vezes até chegarmos nessa aqui, que seria 4 está para 5. E essa razão, a gente fala que é a forma irredutível. Por que é irredutível? A palavra irredutível te lembra o quê? Significa algo que você não tem mais como reduzir. Ou seja, é aquele limite que você vai alcançar. A partir dali, você não consegue mais simplificar. Ou, em outras palavras, a gente fala que é a forma simplificada daquela fração. Ou seja, 4 está para 5 é a minha forma simplificada para a minha razão. Beleza? Ou seja, galera, se vocês observarem que o cálculo de vocês não bateu de imediato com algum dos gabaritos da sua prova, observa se você tem como achar uma fração equivalente ou se você pode simplificar aquela sua razão para assim achar o seu gabarito, ok? Então, vamos sempre ter essa noção para vocês não errarem uma questão. E eu já adianto uma coisa, as questões de razão e proporção, elas tendem a ser mais fáceis. Ou seja, algumas dão trabalho, realmente, mas o passo a passo de resolução não costuma ser algo difícil. Vamos lá, partir para o nosso próximo slide. E vamos falar do que seria razões inversas. Gente, vamos pegar a ideia. O que seria inverso? Você vai trocar alguma coisa de posição, não é isso? Então, vamos pegar aqui a explicação. Temos duas razões inversas quando trocamos as posições de seus termos
Ou seja, vamos pensar comigo, a razão inversa do 4 está para 6 é o 6 está para 4. Observa que a gente vai trocar a posição do antecedente e do consequente. 4 para 6, 6 para 4. Foi. E, no outro caso, a razão inversa de 3 para 8 seria 8 está para 3. Lembrando que uma razão inversa à outra é aquela que você vai inverter o antecedente e o consequente. E você vai utilizar por diversas vezes essa ideia. Porque essa aqui é uma matéria que ela vai ser uma matéria antecedente ao conteúdo de regra de 3, que é uma das próximas aulas. E é a matéria que vocês têm que ter total confiança, porque vocês vão utilizar desse conteúdo diversas vezes para a sua prova. Lembrando que a observação que o produto de duas razões inversas tem que dar 1. Vamos lembrar, produto significa multiplicação. Ou seja, se você multiplica duas razões inversas, o seu resultado tem que dar 1. Vamos pegar algum exemplo para você entender na prática. Se eu tivesse 3 está para 5, beleza. Aí eu pergunto, quem é a inversa dessa? Seria 5 está para 3. Beleza. São duas razões inversas. E, segundo a minha observação, o produto delas tem que dar 1. Vamos observar se funciona. No caso aqui, ó, 3 vezes 5 dá 15. E 5 vezes 3 também dá 15. A gente sabe que 15 dividido por 15 dá o próprio 1. Então, está batendo a observação correta. Se você multiplica duas razões inversas, o seu resultado tem que ser o número 1. Foi. Agora, avançando aqui, vamos pegar alguns exemplos para você entender lá na sua prática como que vai funcionar esse processo. A questão aqui é a seguinte. Em uma festa, foram convidados 25 homens e 40 mulheres. Beleza. Determine a razão entre, letra A, a quantidade de mulheres com relação aos homens. Tá, vamos entender o início da coisa. Ele perguntou a quantidade de mulheres com relação à quantidade de homens. Ou seja, é o exemplo mais básico, é o mais fácil. Quantas mulheres eu tenho na festa? Nessa festa foram registradas 40 mulheres. E a quantidade de homens é uma quantidade de 25. Portanto, a sua razão seria 40 está para 25. Se você simplificasse a sua razão, você chegaria à conclusão que daria 8 para 5. O que significa 8 está para 5? Significa que, para cada 8 mulheres dessa festa, nós temos 5 homens. Beleza? E aí, vamos interpretar a nossa próxima alternativa. Agora eu pergunto a quantidade de homens com relação à quantidade de mulheres. Ou seja, o que a gente está perguntando aqui? O inverso da alternativa anterior. Ou seja, você vai trocar a posição, você vai inverter o antecedente e o consequente. Portanto, a tua resposta seria 25 está para 40. Se você simplificasse, você acharia 5 está para 8. E o que significa que para cada 5 homens existem 8 mulheres nessa festa. Observa uma coisa. Nesse caso, as duas razões, essa e essa, elas são inversas. Por que inversas? Se você multiplicar uma pela outra, você com certeza vai achar resultado 1. Vamos tomar cuidado, vamos lá. 8 vezes 5 dá 40. E 5 vezes 8 também dá 40. 40 por 40 dá 1. Então, bateu bonitinho o que a gente tinha falado. Porém, essas duas aqui são aquelas básicas. Na verdade, ela até vai aparecer lá na sua prova do Enem. Só que a ideia pra gente é, vamos começar a interpretar as maldades que podem surgir. Vamos lá para a letra C. A letra C é a quantidade de mulheres com relação ao total de convidados. Então, observa comigo. Eu tenho quantas mulheres nessa festa? Segundo aqui enunciado, são 40 mulheres. Só que agora ele fala o total de convidados. Gente, o total. Se você quer saber o total, o que a gente tem que fazer na prática? Tu vai pegar e vai somar todos os convidados, seja ele homem ou mulher. Então, se você contabilizar 25 mais 40, vai bater 65. Beleza. Ou seja, a sua resposta vai ficar sendo 40 está para 65. Se você simplificasse a sua razão, seria 8 está para 13. E o que significa isso?
significa que para cada 8 mulheres, eu tenho 13 pessoas na festa. E se você ler a alternativa D, a pergunta agora é a quantidade de homens com relação ao total de convidados. Bom, é similar ao anterior, mas olha para cá. Nesse caso, eu vou usar a quantidade de homens. Quantos homens são na festa? São 25. Então, eu tenho 25 está para 65. E o meu resultado simplificado daria 5 para 13. Atenção, a pergunta que eu faço agora é a seguinte. Essa razão é inversa dessa razão? Sim ou não? De imediato, você observa que não. Não é porque a questão ela parece com a letra A e com a letra B que o seu resultado vai gerar uma razão inversa. Aqui na letra A e letra B são inversas sim, mas na letra C e na letra D elas não são inversas, elas são complementares. O que significa isso? Significa o seguinte, vamos interpretar de novo. Vamos usar a lógica da coisa. Se você tem a cada 13 pessoas na festa, 8 são mulheres, vamos pela lógica. Se 13 pessoas na festa, 8 são mulheres, por lógica, quantos têm que ser homens? Nesse caso, 5. Por quê? Porque é o que falta para completar o total. Se você tem 8 mulheres, para você completar 13, tem que somar quanto? Tem que somar 5. Por isso que o 8, 13 é complementar ao 5, 13. E tem outra observação. Se aqui o produto tem que dar 1, aqui a soma tem que dar 1. Beleza? Então aqui o produto dá 1, a soma dá 1. Então, explicando de novo. Aqui a gente já feito um exemplo. O produto de razões inversas dá 1. Verdade? Mas eu estou falando outra coisa agora. A soma de razões complementares vão dar resultado 1 também. Vamos pegar um exemplo qualquer diferente dali. Se eu tivesse 8 está para 10. Beleza. E eu vou somar com complementar. Vamos usar a lógica. A cada 10 eu tenho 8. Para completar 8, faltam quantos? Vai faltar apenas 2. Por quê? Porque 8 mais 2 dá o 10, dá o total. E aí vai ficar 2 está para 10. Beleza, vamos somar essas frações. Lembrando aquela regrinha básica lá de frações. Se você tem denominadores iguais, você repete o denominador e soma os numeradores. Nesse caso, 8 mais 2 vai dar 10 e 10 a gente vai repetir. Lembrando que 10 por 10 dá 1. Então, observa, mais uma vez vou repetir. O produto de razões inversas dá 1. A soma de razões complementares também dá 1. Foi. Então, vamos colocar na cabeça que existem razões que são inversas quando você alterna o seu antecedente e consequente. Existem razões que são complementares, ou seja, uma vai completar a outra, beleza? Então, atenção para esses detalhes. O que é inversa e o que é complementar. Beleza, deixa eu apagar aqui para a gente poder utilizar mais ainda o nosso slide. Deixa eu apagar aqui. Ok. Vamos lá, então, continuar. Então, vamos falar sobre razões entre grandezas de mesma espécie. Gente, atenção, porque aqui a gente vai começar a introduzir um conteúdo que é de extrema importância. Vamos lá. Primeiro, o que é uma grandeza? Toda vez que eu perguntar, gente, qual é a grandeza dessa questão? A pergunta é, o que eu posso contar? O que eu posso quantificar? Ou seja, a grandeza é tudo aquilo que você consegue contar. Vamos pensar em exemplos, coisa que a gente pode contar. A gente pode contar dinheiro? Sim. Então, dinheiro é considerado uma grandeza. A gente pode contar, quantificar peso? Podemos. Peso também é grandeza. A altura também é grandeza. Velocidade, aceleração, quantidade de objetos, quantidade de pessoas, dias, horas, tudo isso são coisas que nós podemos contar. Então, se você pode contar, então é considerado grandeza. Só que nesse caso, a gente vai começar a falar de grandezas de mesma espécie. O que seria grandezas de mesma espécie? Vamos ver a definição oficial.
Determinamos de grandeza tudo aquilo que pode ser medido e comparado, como comprimento, área, volume, capacidade e velocidade. Óbvio que existem outros mil tipos aí de grandeza, beleza? Mas aqui tem só alguns citados. A pergunta aqui, vamos lá. Para compararmos duas grandezas de mesma espécie, basta determinar o quociente dos números que expressam essas grandezas na mesma unidade de medida. Gente, vamos pensar comigo. Vamos supor que eu tenho uma pessoa que mede 1,80 m, beleza? E eu tenho outra pessoa que mede 1,50 m, beleza? Então, eu tenho uma pessoa que mede 1,80 m de altura, outra pessoa que mede 1,50 m de altura. Ok. Aí eu pergunto, qual é a razão entre a pessoa mais alta e a pessoa mais baixa? Qual é o cálculo que vocês vão fazer? Se você entendeu bem, vamos pensar primeiro no contexto. Quem é a grandeza? O que a gente pode contar nessa questão? A gente pode contar, nesse caso, a altura. A altura que é citado é uma grandeza, porque a gente pode medir a altura das pessoas. Inclusive, eu falei para vocês os resultados. Eu avisei que uma pessoa tem 1,80 m e outra pessoa tem 1,50 m. Então, se eu perguntar qual é a razão do mais alto para o mais baixo, você faria a divisão de 1,80 m dividido por 1,50 m. Ou, falando como se fosse razão, seria 1,80 m está para 1,50 m. Isso se eu perguntasse o mais alto com relação ao mais baixo, mas eu posso fazer o inverso. E eu pergunto qual é a razão entre o mais baixo e o mais alto. Nesse caso, eu faria 1,50 m está para 1,80 m. Beleza, mas o que é primordial para a gente? Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que grandezas de mesma espécie são aquelas que vêm da mesma situação. Exemplo, eu estava falando de altura, e nesse caso, a altura dos dois está sendo medida da mesma forma, tudo medido com metros. Ou seja, nesse caso, eu tenho grandezas de mesma espécie. Mas, vamos pensar em outro contexto. Se eu tivesse, exemplo, o salário de alguém sendo medido em reais. Uma pessoa ganha R$2.000 e eu tenho outra pessoa que ganha $2.000. Esse contexto são grandezas de mesma espécie? Na verdade, não. A grandeza, se você olhar muito friamente, você pode até falar, a grandeza nos dois casos é o dinheiro. Beleza, dinheiro e dinheiro. É a mesma espécie? Dinheiro e dinheiro é uma espécie igual. Porém, dentro da grandeza dinheiro, a gente tem qualificadores, quantificadores diferentes. A gente sabe muito bem que o real não é a mesma coisa que o dólar. Ou seja, nesse caso, eu tenho grandezas diferentes, espécies diferentes. Eu tenho que uma grandeza está sendo medida em reais, a outra grandeza está sendo medida em dólar. Então, nesse caso, a gente tem grandezas diferentes. Mas vamos ver de imediato como que funcionam as grandezas iguais. Vamos lá. Exemplo. Vamos olhar nosso exemplo aqui. O setor de recursos humanos de uma empresa verificou que o salário de João era de R$1.500, enquanto o salário de Mônica era superior ao de João em R$300. Determine a razão entre o salário de Mônica e o valor total dos salários dos dois empregados dessa empresa. Vamos lá, por partes. Primeira pergunta, quem é a grandeza? O que eu posso medir nesse caso? O que eu posso contar nesse caso? Se você leu a questão comigo, você de cara já percebeu que o que você pode contar aqui é o dinheiro. E aí a gente tem que pensar primeiro. Nós temos duas pessoas nesse contexto. Nós temos o João e nós temos a Mônica. Só que o salário do João, a questão já falou pra gente. Segundo a questão, o salário do João é de 1.500. Vamos anotar essa informação. Só que ainda a questão avisou que o salário da Mônica era superior ao salário de João em R$300. Ou seja, você vai lá e vai somar os 1.500 que o João recebe mais os R$300 superiores que a Mônica tem direito. Então, nesse caso, o salário da Mônica é um total de R$1.800. Beleza, a gente já sabe quanto cada um dos funcionários recebeu. Mas
Vamos para a pergunta. A pergunta é determinar a razão entre o salário da Mônica e o total. Gente, vamos lá. O salário da Mônica dividido pelo valor total. Essa é a razão. O salário da Mônica está para o valor total. Segundo a questão, a gente já sabe que a Mônica recebe R$ 1.800. E qual é o valor total? Gente, o valor total não seria a soma dos dois salários? A soma do salário do João com o salário da Mônica? Então, se você for lá e somasse, você vai chegar em 1.800 mais 1.500, vai dar um total, nesse caso aqui está até errado, é 3.300, mas a gente corrige depois. Vai dar 3.300, beleza? E quando você simplificasse, vai dar 18 por 33. Observe que, inclusive, está incorreto, a gente vai modificar o slide depois. Beleza? Então, vamos lá. Já entendemos como que funciona a razão. Lembra que razão é divisão. E lembra que eu tinha avisado antes. Razão significa que você vai dividir alguma coisa. Ou seja, a gente dividiu, não dividiu? A gente não dividiu 1.800 pelo 3.300? Se você dividiu, é uma razão. Beleza. Um exemplo bem tranquilo de você entender como que funciona a razão. Não fica triste achando que isso aqui é muito simples para o contexto do Enem. Porque, inclusive, lá no Enem, as questões são fáceis de interpretar. Óbvio que tem uma exceção ou outra, inclusive a gente vai fazer algumas aqui, que vocês vão entender como que funciona. Algumas são bem simples, outras vão dar um pouco mais de trabalho. Mas, vamos lá. Aí sim, grandezas de espécies diferentes. Gente, atenção, como eu já tinha falado, as grandezas de espécies diferentes são aquelas que você observa que você não vão vir da mesma situação. Lembra que eu falei? O salário em reais, o salário em dólar. A gente sabe que, embora seja dinheiro, os dois casos não são a mesma coisa. O real é uma forma de medição, enquanto o dólar é outra forma de medição. Mas, vamos entender aqui. Razões entre grandezas de espécies diferentes são aquelas cujo conceito envolve uma relação entre grandezas heterogêneas. O que significa heterogênea mesmo? Você já deve ter aprendido lá em química, inclusive. Heterogênea é quando você tem lá coisas que se separam, você consegue separar, beleza? Ou seja, são espécies diferentes. Você consegue separar uma coisa da outra. No caso do real e do dólar, a gente consegue separar o que está sendo medido em real e o que está sendo medido em dólar. A gente consegue fazer isso tranquilamente. Portanto, esse caso são grandezas de espécies diferentes. Mas, uma pausa aqui para vocês entenderem uma coisa. Esse caso de espécies diferentes, a gente vai tratar o seguinte. Tem muitas formas diferentes de você falar disso daqui. Qual é a ideia que eu vou ter para vocês aqui agora? A gente vai entender uma coisa. As grandezas de espécies diferentes, vocês já aprenderam, a grande maioria, na verdade, em outros conteúdos, em outras disciplinas. Exemplo, você já deve ter aprendido alguns casos lá na geografia, lá na história, lá na geografia e história, lá em física, lá em química. Todas essas disciplinas trabalham grandezas de espécies diferentes. E, inclusive, a gente vai utilizar desse mesmo processo. Vamos entender como que funciona. Vamos ver exemplos. Vamos citar alguns, e não são os únicos, de coisas que vocês nunca devem subestimar, porque vão aparecer no Enem. Vamos lá. Primeiro caso, escala. Beleza. Escala, qual é a disciplina que a gente sempre está vendo escala? Se você puxar ela na memória, de cara você vai lembrar aqui da geografia. Quando você vê lá seu mapa, observa que geralmente lá no cantinho superior ou inferior, depende do seu mapa, você vai observar que vai ter a sua escala. O que significa escala? Por exemplo, se eu tivesse escala de 1 para 100, significa o quê? Significa, um exemplo, que para cada 1 centímetro do seu mapa, na realidade, significam 100 centímetros do tamanho real. Ou seja, o que é uma escala? Quando você pega alguma coisa, algum objeto, e você aumenta ele, ou você reduz ele, mantendo as suas proporções. Por exemplo, se você pegasse uma fotografia, aquela fotografia 3x4,
beleza? Aquela fotografia 3x4, eu não posso ampliar aquela fotografia? Quando você amplia aquela fotografia, significa que você mudou a sua escala. Você está ampliando a sua foto original, porém, você está mantendo a proporção. Se você não mantesse a proporção, a foto poderia ficar achatada ou para cá ou para cá. Por isso que, por exemplo, quando você pensa numa imagem que você vai editar em algum editor de imagem, seja no seu telefone ou no computador, se você pega simplesmente a imagem e sair arrastando o seu mouse, pode observar que a imagem, se não estiver seguindo a proporção correta, ela vai ficar toda irregular, ela vai ficar fora de contexto, ou seja, ela vai perder a proporcionalidade. E aí é o que a gente não quer. Em outras palavras, a escala vai ser aquela forma de você ampliar ou reduzir alguma coisa. Um exemplo agora de redução. Quando você vai fazer a compra de um imóvel, né? Quando você vai comprar um imóvel, muitas das vezes, a hora que você vai lá comprar o seu imóvel, o imóvel mesmo nem está construído. E aí a gente tem que recorrer a outra estratégia. Quais são as estratégias que nós recorremos? Ou você utiliza da escala reduzida com uma maquete, né? Lembra que existem aquelas maquetes que são fiéis ao tamanho que vai ser construído. Ou seja, respeita a proporção. Em outros casos, a gente também tem a planta daquela casa, daquele imóvel, que ela vai representar no desenho como que vai ser a construção original. Ou seja, a escala é justamente isso. Um outro exemplo, se você tivesse um avião perfeito, um avião real. Se você comprar um aviãozinho de brinquedo, você pode comprar com toda certeza aquele avião gigante em miniatura. Ou seja, a miniatura seria uma escala reduzida do seu avião real. A questão é como que a gente vai calcular a escala. A gente tem fórmulas para isso. Lembrando que todas as fórmulas são razões, ou seja, tudo que está aqui nesse slide é só dividir para achar a resposta. Vamos lá então. Para calcular a escala de alguma coisa, você vai pegar o comprimento do desenho ou do objeto dividido pelo comprimento real que ele tem. Ou seja, é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Beleza? Atenção, o Enem adora esse conteúdo. Ou seja, você vai encontrar, às vezes, na mesma prova, 3 questões ou mais desse tema. Então, atenção para a escala. Isso aqui vai aparecer com toda certeza lá na sua prova. Beleza? Outro caso. Velocidade média. Você já estudou isso aqui também, lá na física. O que teria velocidade média? Seria lá o que você aprendeu em física, a variação do espaço dividido pela variação do tempo, que lá você aprende como ΔS sobre ΔT. Nesse caso, a gente vai escrever de uma forma não física, né? Vamos escrever de uma forma mais simples, que seria a distância que você percorre dividido pelo tempo que você gastou. Ou seja, a velocidade média é uma razão de grandezas diferentes. Eu tenho a distância e o tempo. São 2 grandezas que são diferentes uma da outra. Outro caso, densidade demográfica. Outra coisa que você aprendeu lá em geografia. O que seria densidade demográfica? Seria a quantidade de habitantes que vivem em uma certa região. Como que a gente calcula a densidade demográfica de algum território? Você vai pegar o quê? Vai pegar o número de habitantes que você tem naquela região e vai dividir pela área daquela região. E aí você vai descobrir quantos habitantes moram. Exemplo, eu poderia achar uma resposta que moram 100 habitantes por quilômetro quadrado. Eu consigo falar isso tranquilamente. Isso é uma densidade demográfica. Beleza? E outro caso, eu tenho também o consumo médio. Gente, o que seria o consumo médio? Lembrando que consumo, nesse caso, tem relação com o consumo de combustível, beleza? Então, vamos lá. Consumo médio é a distância que você percorreu dividido pelo volume de combustível consumido. Ou seja, você consegue descobrir, exemplo, quanto de combustível você consegue utilizar com o seu carro. Qual é o consumo médio que o seu carro tem? Óbvio que, dependendo de um carro para o outro, alguns são mais econômicos, outros nem tanto. Só que você consegue determinar para o seu carro qual é o consumo médio que ele tem. Beleza? E, por último, a gente tem a renda per capita. O que seria a renda per capita?
Nesse caso, seria a junção de todo o capital, de todo o dinheiro daquela região. Ou seja, a gente sabe que isso aí representa o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Ou seja, para você descobrir qual é a renda per capita daquela região, o que você vai fazer? Você vai pegar o PIB daquela região e vai dividir pelo número de habitantes que você tem naquela região. Obtendo como resultado, por exemplo, eu poderia descobrir que existem R$100 por habitante naquela região, beleza? Óbvio que é um exemplo. E não vou entrar nem em critérios aqui de implicações de desigualdade social que se geram. Isso aí você vai discutir muito melhor lá em geografia ou lá em história, beleza? Então, esses casos aqui, como eu falei para vocês, são casos que vocês tecnicamente já sabem o que são. Mas vocês têm que entender que a origem delas vem todas da matemática. Nesse caso, não é difícil você achar questões na prova do Enem que abordem esses temas. Vocês vão encontrar muitas questões sobre isso daqui. Então, não dá mole com essa matéria. Ela é de extrema relevância para o seu estudo, para a sua prova. E aí, beleza. Já sabemos o que são grandezas diferentes. Vamos falar então de proporção. A gente até aqui estava falando só de razão. Lembra? Razão são divisões, né? A gente já falou isso. O que seria a proporção? Vamos lá. A sentença que representa uma igualdade entre duas razões equivalentes constitui uma proporção. Então, em outras palavras, o que seria uma proporção? A proporção seria uma igualdade de duas razões. Ou seja, eu vou ter a primeira razão igualada com a segunda razão. Ou seja, vamos para o nosso exemplo, aqui eu tenho A está para B, assim como o C está para D. Lembrando que você pode reescrever, inclusive, assim, ó, A está para B, C está para D. Beleza? Lembrando que nem o B nem o D podem ser zero. A gente tem que ser diferentes de zero. Por que eles têm que ser diferentes de zero? Porque você vai observar que eles são denominadores e não existe denominador zero na fração, sendo que não dá para dividir por zero. Ou seja, igualzinho lá na razão. Agora é o seguinte, o que isso aqui vai gerar de dificuldade a mais? Vamos observar aqui os nossos exemplos. Termos de uma proporção. Vamos lá falar de novo. Eu tenho A está para B, assim como o C está para o D. Lembrando que o B e o D são diferentes de zero. Aí eu posso afirmar o seguinte, o A e o D são chamados de extremos, enquanto isso, o B e o C são chamados de meios. Por que você não pode errar isso? Porque isso daqui é fundamental para você utilizar na proporção, lá no teorema da proporção. Vamos voltar um slide para você entender bem o que eu queria dizer. Observa aqui, eu reescrevi A está para B, C está para D. Ou seja, eu tenho 4 variáveis, A, B, C, D. Beleza. Pergunta, quem são as duas letras que estão no meio? Você vai observar facinho aqui, ó. Quem está no meio é o B e o C. Ou seja, o B e o C são os meios dessa proporção. Enquanto isso, quem são os que estão nas extremidades, nas pontas? Eu tenho o A e o D. Portanto, o A e o D são os meus extremos. E é fundamental você entender quem são os meios e quem são os extremos. Vamos lá, vamos observar agora como que funciona a propriedade fundamental das proporções. Aqui é o seguinte, numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que significa isso, galera? Se você vai fazer a multiplicação dos meios, vai ter que ser igual à multiplicação dos extremos. Ou, em outras palavras, como vocês gostam, é só você multiplicar cruzado, beleza? Ou seja, você faz os meios multiplicado pelos extremos. Isso daí tem que dar o mesmo resultado. Se não dá o mesmo resultado, significa que eu não tenho uma proporção. Agora, se você observar que está exatamente o mesmo resultado, é porque é uma proporção. Vamos ver alguns exemplos e como que você pode utilizar disso. Olha para o meu exemplo. O primeiro exemplo é 8 está para 6, assim como 64 está para 48. Vamos observar se isso daqui é uma proporção. Vamos multiplicar cruzado.
vai ficar como? 8 vezes 48 tem que ser igual a 6 que multiplica 64. Tem que dar o mesmo resultado. Vamos observar. 8 vezes 48, 384. 6 vezes 64, 384 também. Ou seja, deu o mesmo resultado? Sim. O que significa isso? Significa que isso daqui é uma proporção. Está funcionando como proporção. A ideia é a seguinte. Para que você vai utilizar disso? Primeiro, que isso daqui você vai utilizar diversas vezes quando você estiver trabalhando, por exemplo, regra de 3. A gente vai usar isso aí indiretamente a todo momento. Vamos lá. O que poderia acontecer? Eu posso ter aqui agora, ó, 4 está para 9, assim como 64 está para x. E eu pergunto qual é o valor de x, que é o básico que a matemática gosta de trabalhar, né? Bom, como que vai funcionar? Mesmo processo. O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Vamos fazer então a nossa multiplicação. 4 vezes x tem que ser igual a 9 vezes 64. Beleza. 4 vezes x, 4x. 9 vezes 64 me gerou o resultado 576. Passei o meu 4 dividindo, vai ficar 576 dividido por 4, o que gera resultado 144. Ou seja, o meu consequente que está escondido aqui embaixo, na verdade, é o 144 que a gente descobriu. Ou seja, vocês vão utilizar o teorema, a propriedade fundamental das proporções muitas e muitas vezes. Às vezes você vai utilizar daquele artifício e nem vai lembrar do nome da propriedade. Você vai sair usando o cálculo, que é o que interessa para a gente. Ninguém vai saber o nome de qual é a pessoa que inventou aquilo ali, não interessa. O que interessa para a gente é achar o gabarito e marcar a resposta certa. Foi? Então, beleza. Já sabemos o que são proporções e já sabemos como que funciona a propriedade fundamental. Mas, vamos avançar aqui e vamos falar coisas que vocês podem fazer na proporção. Vamos lá. Seja A está para B, C está para D. Uma proporção. Logo, vamos lá. Aqui, gente, para não precisar ficar falando um por um, vamos pensar o seguinte. O que você pode fazer com a sua proporção? Você pode, primeiro, alternar os extremos. Ou seja, eu posso trocar. Não era AD, eu troquei de posição, ficou DA. Eu posso trocar os extremos de posição. Só que, se você pode trocar os extremos, você também pode alternar os meios. Se você trocar os meios, vai ficar como? O B e o C vão ficar trocados. Lembrando que essas alternâncias que nós estamos fazendo não vão mudar o resultado. O resultado continua sendo igual. E você só vai ter certeza que vai dar igual se você estiver falando de uma proporção. Beleza? E nosso outro caso, invertendo os termos. O que é inverter mesmo? Você trocar o antecedente e consequente. Ou seja, vou trocar o A e o B de posição, vou trocar o C e o D de posição, mas essa proporção continua dando o mesmo resultado. E nosso último caso, transpondo a primeira razão. Ou seja, eu tinha A para B, C para D. Agora você vai pegar o A para B e vai passar para a segunda razão. Vai ficar C para D, A para B. Funciona da mesma forma. Lembrando que todas essas transformações são válidas. Você pode utilizar disso para achar resultados, porque vão continuar respeitando o seu resultado final. Beleza? E aí, ok. Vamos avançar aqui. Vamos falar de algumas propriedades. Vamos lá. Lembrando o seguinte, deixa eu botar aqui no quadro, que a gente vai sempre ter que olhar para isso. Lembrando que, originalmente, eu estava falando do A está para B, assim como C está para D. Essa aqui era a proporção inicial. Mas, vamos observar a primeira propriedade. A propriedade da soma dos termos. O que significa? Significa que você pode somar alguma coisa. Quem você pode somar? Observa. Eu posso somar, olha para cá, eu posso somar o de cima com o de baixo, né? Ou seja, eu posso fazer A mais B dividir pelo A. Mas eu também posso fazer A mais B dividido por B. Lembrando, tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer literalmente o mesmo do outro. Olha para cá. Se eu tenho A mais B sobre A,
Do outro lado, eu tenho que fazer C mais D sobre C. Beleza? Em outras palavras, falando mais simples, o primeiro mais o segundo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro mais o quarto dividido pelo terceiro. Beleza? Mas observa que eu posso fazer diferente. Eu posso somar o primeiro com o segundo e dividir pelo segundo. Mas no outro caso, eu faria o terceiro mais o quarto dividido pelo quarto. Tanto faz. Você pode utilizar tanto disso quanto disso, para você achar a sua resposta. Beleza? Lembrando que essa daqui é uma das propriedades. Existem outras, porque se existe a soma, também existe a diferença. O que vai mudar a diferença? Só muda o sinal de menos. Ou seja, primeiro menos o segundo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro menos o quarto dividido pelo terceiro. Mesmo processo que o anterior. Ok? Em outra propriedade, nós temos que os dois de cima somado com os dois de baixo vai ter que dar o primeiro sobre o segundo. Ou seja, vamos olhar para cá que é mais fácil. A para B, C para D. Vamos somar os dois de cima. A mais C. Vamos somar os dois de baixo. B mais D. Beleza? Ou seja, você pode somar os dois de cima e os dois de baixo. Porém, você vai ter que igualar essa soma com uma das duas razões. Ou você vai igualar com A para B, ou você vai igualar com C para D. Justamente o que está aqui. Ó. Aqui está igualado A para B, aqui está igualado a C para D. Tanto faz, também funciona. Beleza? E aí, vamos lá para a próxima propriedade. É a mesma coisa, só que agora é a diferença. É o mesmo processo, então eu não vou nem reexplicar, porque é literalmente a mesma coisa. E nosso próximo, proporções em produto. O que significa isso? Ao invés de você somar o de cima e o de baixo, agora a gente vai multiplicar. Ou seja, A vezes C dividido pelo B vezes o D tem que ser igual ao quadrado de uma das razões. Ou seja, eu posso fazer o quadrado da primeira razão, mas eu também poderia fazer o quadrado da segunda razão. Funciona das duas formas. Beleza? E aí sim, propriedade 5, finalizado. Vamos observar o seguinte. Vamos fazer essa questão aqui do Enem. Essa questão aqui, ela foi do Enem de 2018, ou seja, o Enem bem próximo de vocês. Na apostila de vocês, é a questão 95 da página, perdão, é a página 95, a questão 169, se você quiser se orientar pela apostila. Vamos para a questão. A pergunta é, uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter uma altura entre 0,5 centímetros e 1 centímetro, enquanto a esteira deve representar comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala 1 está para x. A pergunta, os valores possíveis para x são apenas... Tá, claramente, essa questão aqui é uma questão que fala sobre escala, não é isso? Inclusive foi falado no meio da questão a escala. Só que ele não fala qual é a escala. Ele falou que a escala é 1 para x. A gente que tem que descobrir quanto que vai poder variar esse x. Lembrando que nessa questão nós temos um desenho, só que eu tenho o desenho de um guindaste e o desenho de uma esteira. Mas a gente tem alguns detalhes. Quem são esses detalhes? Primeiro, que, cadê? O guindaste, no desenho, o guindaste ele está com tamanho entre 0,5 e 1 centímetro. A questão fala isso pra gente. E a esteira tem que ser maior do que 4 centímetros. Beleza? Agora, como que vai funcionar? Eu tenho aqui, em algum lugar, deixa eu ver, que o guindaste tem 15 metros e a esteira tem 90 metros. Só que se você observou, o seu desenho está sendo medido em centímetros. E você não pode fazer cálculos se não tiverem na mesma unidade. Ou seja, vamos converter de imediato. Já vamos passar o tamanho de metros para centímetros. E eu fiz isso aqui no cantinho, olha para cá. 15 metros são 1.500 centímetros.
90 metros são 9.000 centímetros, ou seja, está convertido. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer separado. A gente vai fazer qual é o tamanho para a esteira e qual é o tamanho para o guindaste, beleza? Vamos pegar como referência o que a questão falou. A questão falou que a escala é 1 para x, olha para cá, 1 para x, beleza? Ou seja, vamos fazer devagarzinho. 1 está para x, assim como 0,5, que ó, 0,5 é o tamanho do guindaste, ok? 0,5 está para 1.500. Por que 1.500? Porque é o tamanho real da esteira, beleza? Da esteira não, do guindaste. Lembra que eu falei para vocês? Como que a gente calcula a escala? Tu vai pegar o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Qual é o tamanho do desenho do guindaste? O primeiro tamanho que ele fala para a gente é 0,5. E qual é o tamanho real? O tamanho real é 1.500. Então você vai dividir 0,5 por 1.500. Como que a gente faz isso daqui? É só multiplicar cruzado. Então eu faço x vezes 0,5, 1 vezes 1.500. Resultado, 0,5x é igual a 1.500. Vou passar o 0,5 dividindo. 1.500 dividido por 0,5, meu resultado é que o x vale 3.000, beleza? Ou seja, ele vai ter 3.000, beleza? Isso se você utilizar o 0,5, beleza? Só que a questão ela não deixou clara qual é o tamanho do guindaste. A questão mesmo falou que o tamanho do guindaste varia de 0,5 até 1. Então agora eu vou ter que fazer o cálculo com 1 centímetro, ok? É o mesmo cálculo, você só vai substituir. Aonde era 0,5, você vai colocar 1. Vai ficar como? 1 está para x, assim como 1 está para 1.500. O tamanho do desenho e o tamanho real. Multipliquei cruzado aqui, ó. Então, o x vai dar 1.500. Ou seja, o seu guindaste, ele vai ter entre 1.500 e 3.000. Beleza? Entre 1.500 e 3.000. Esse é o tamanho. Mas, isso aqui é o guindaste. Vamos agora pensar no ponto de vista da esteira. A esteira tem 4 centímetros, beleza? É o tamanho do desenho. E qual é o tamanho real? O tamanho real é 9.000. Ou seja, 1 está para x, assim como 4 está para o 9.000. Beleza? Multipliquei cruzado. 4 vezes x, 4x. 1 vezes 9.000, 9.000. Passei o 4 dividindo. 9.000 dividido por 4, que vai dar um total de 2.250. O que significa isso? Observa comigo. Ele quer saber, todo desenho deverá ser feito nessa escala. Ele quer saber quais são os valores de x. E a gente observa, quem foram os valores de x que você achou? Eu achei que o x, primeiro, no caso do guindaste, ele varia entre 1.500 e 3.000. O guindaste, beleza? Só que a esteira vai medir exatamente 2.550. Ou seja, qual é a minha variação de x? Ele vai de qual a qual? Observa, eu não posso falar que meu guindaste vai de 1.500 até 3.000, sabendo que a minha esteira tem só 2.250. Por quê? Como que você vai colocar o guindaste maior em cima da esteira? Ou seja, o que vai limitar a gente é o tamanho da esteira. Como que você vai colocar um guindaste gigante em cima da esteira pequenininha? Não pode. Ou seja, o que vai limitar o tamanho é a minha esteira. O tamanho total da esteira vai ter que ser o maior tamanho possível para o meu guindaste. E aí, qual que é a variação? Ele vai variar entre o 1.500, que é o 1.500 daqui, até o tamanho máximo da esteira, que é 2.250. E por isso, vai bater para o nosso gabarito ali na letra C, ok? Por que eu tenho tanta atenção para essa parte? Porque alguns poderiam ir lá desavisados e marcar que vai de 1.500 até 3.000, porque tem alternativa aqui na letra D. Mas por que na letra D?
foi como eu falei para vocês. Porque não tem como eu colocar um guindaste de 3.000 em cima de uma esteira de 2.250. Ou seja, o que vai limitar o tamanho máximo vai ser o tamanho da minha esteira. Ok? Ou seja, ainda tinha essa pegadinha para a gente se iludir e cair, né? Mas, no mais, é isso daí, galera. Essa aqui é uma questão do Enem de 2018, beleza? Vamos ver mais uma questão. Deixa eu apagar aqui. Aqui ficou sendo letra C. Vamos apagar aqui e vamos para a próxima. Próxima questão. Outra questão de 2018 e a pergunta é: um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio até a marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é igual a quanto? Vamos lá. Claramente, você percebeu que é outra questão de escala. No mesmo exame, no mesmo Enem. As duas questões são em 2018. Então, observa como esse tipo de questão aparece na prova. Lembrando que essa apostila aqui, ó, é a página 91, questão 157. Pode procurar na sua apostila. E aí, vamos entender. Segunda questão, a distância do X até o meu barquinho aqui tem que medir 7,6 centímetros. Isso no mapa. Nesse mapa aqui, a distância daqui até aqui é de 7,6 centímetros. A distância do mapa. Mas qual é a pergunta? Ele quer saber qual é a distância real. Ele quer saber qual é a distância real em quilômetro do X até o navio. Lembrando que a própria questão já falou para a gente que a escala é de 1 para 58 milhões. O que significa essa escala? Para cada 1 centímetro do seu mapa, eu vou representar 58 milhões de centímetros do tamanho real. Lembra que escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Foi? E aí? A escala, a fórmula está até aqui, ó. Escala, a medida do desenho, dividida pela medida real. Vamos entender. Quem é a minha escala? A escala, a questão já falou. 1 para 58 milhões. Então aqui, 1 está para 58 milhões. Assim como... Agora vamos observar qual é a medida do desenho e qual é a medida real. A do desenho, eu sei que são 7,6 centímetros. Mas o tamanho real, eu não sei. É justamente a minha pergunta. E lembra, matemática. Eu não sei algo, coloca x. Coloquei meu x aqui. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar x vezes 1, e vai dar x, e vai fazer 7,6, que multiplica 58 milhões. Vai dar esse resultado aqui, ó, gigante. Só que ele está em centímetros. Só que aí você lembra, como que a gente converte centímetros para quilômetros? Você vai ter que voltar algumas casas decimais. Ou seja, você vai eliminar alguns zeros. Quantos zeros a gente vai eliminar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai eliminar 5 zeros. Por quê? Se você lembrar da minha lista, da minha ordem, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Ou seja, do quilômetro até o centímetro, são 5 casas. Se você volta 5 casas, você vai eliminar 5 zeros. Minha resposta, 4.408 quilômetros. Isso é a distância real desse X até o meu barquinho. E aí bate bonitinho com o nosso gabarito, letra A. Foi? Ou seja, observa aqui que são questões que você vai ter que sempre ficar ligado, porque vai aparecer na sua prova. Beleza? Questões de escala são questões que vão ser bem repetitivas. A fórmula é sempre essa, não vai mudar. O que vai mudar é a escala de uma questão para outra, mas você já sabe como que tem que se comportar. Beleza? Então, matamos mais essa questão lá do Enem 2018. Uma questão bem fácil.
né? Vamos ver outra questão sobre escala. Outra questão aqui que deu uma dor de cabeça para a galera também, lembrando que também é do Enem de 2018, ou seja, é da mesma prova das duas questões anteriores. Na mesma prova, até então, 3 questões do mesmo tema, razão e proporção. Tá, vamos lá para a pergunta. Lembrando que a questão aí, ó, página 89, questão 151. A pergunta é: a Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sante. Porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes e, em todo o seu corpo, presente em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x com furos circulares de raio igual a x sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte e sabe-se que a altura ao se alterar a fonte, o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado da mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será quanto? Vamos lá, vamos traduzir, porque a interpretação é um pouco confusa. Mas preste atenção. Aqui nessa questão foi falado o seguinte: existe uma fonte lá no Word, por exemplo, e essa fonte é chamada de fonte Ecofonte. Beleza. Segundo a questão, essa fonte ela é formada por vários quadradinhos de tamanho de lado x e em cada quadradinho eu vou ter uma circunferência, vou ter um círculo. Beleza? E vocês vão observar que essa informação do círculo, por exemplo, falou aqui que o raio é x sobre 3. Você nem vai usar isso. É uma informação a mais só para confundir a questão. Mas observa comigo. Nesse caso, o que a questão quer fazer? A questão falou que a fonte inicial, o tamanho era 192. Ou seja, era uma fonte gigante. Só que agora ele quer reduzir a fonte 1/16. Ele quer reduzir a fonte. Gente, como que você vai reduzir o tamanho de uma fonte sem destruir o formato original? A gente vai reduzir o quê? A escala. Ou seja, é outra questão de escala. Só que aqui tem uma coisinha diferente. A gente não vai usar aquela fórmula que a gente usou na questão anterior. A gente vai pensar um pouco diferente. E o que seria? Existe uma noção geométrica que fala o seguinte: o lado da figura é proporcional. Esse símbolo aqui, para quem não conhece, significa proporcional, ok? Então, ó, o lado ele vai ser proporcional à área daquele objeto, beleza? A raiz da área daquele objeto. Só que observa que a questão falou que vai ter que ser reduzido 1/16. A área, olha, a área vai ser reduzida 1/16. Gente, a área vai ser reduzida a 1/16. Ou seja, você vai descobrir quem é a raiz dessa área. Quem é a área? 1/16. Quem é a raiz de 1 sobre 16? É a raiz de 1 dividido pela raiz de 16. O que significa? Que vai dar 1/4. O que significa 1/4? Significa que o meu tamanho ele vai ser reduzido em 4 vezes. Beleza? E aí agora é só você entender. Qual é o tamanho da fonte? A fonte não é 192? Você vai reduzir a fonte quantas vezes? Eu vou reduzir 4 vezes. Ou seja, eu vou pegar o 192 e vou dividir por 4. E aí meu resultado, 192 dividido por 4. Resultado, 48. Ou seja, a minha fonte adequada tem que ter tamanho 48. O que bate com a minha alternativa da letra B. Foi. Ou seja, galera, essa questão aqui, embora seja de escala, o procedimento para resolver é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela usou um pouquinho dessa noção geométrica aqui, né? Então, até entenda isso, galera. Anote isso para vocês, porque pode ser que seja útil em outra questão. Então, repetindo, o lado daquele objeto vai ser proporcional à raiz da área, literalmente que a gente fez aqui. Beleza? E para finalizar, nossa última questão, vamos lá.
nossa última questão do Enem, essa questão aqui foi do Enem de 2016, mais uma questão ridícula de fácil. E, na verdade, é o tipo de questão que mais vai aparecer na sua prova. Então, vamos observar. A pergunta é: 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras, que é a massa de fibra por massa de pão. Bom, marca A tem 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. A marca B tem 5 gramas de fibra a cada 40 de pão. A C são 5 gramas de fibra para 100 gramas de pão. A marca D são 6 gramas de fibra para 90 gramas de pão. E o último, 7 gramas de fibra para 70 gramas de pão. E a pergunta é: recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras? Então é o seguinte, já está fácil de entender. A gente tem que entender qual é a marca do pão que está aqui que vai ter mais fibra. Como que você vai descobrir qual que tem mais fibra? É só você dividir. Inclusive, a questão falou que você tem que dividir a massa da fibra pela massa do pão. Então, você vai dividir quantos gramas de fibra dividido por quantas gramas de pão. Vamos entender passo por passo. Primeira marca, a marca A. A marca A tem 2 gramas de fibra e 50 de pão. Vai ficar, então, 2 para 50. Meu resultado vai dar 0,040. A marca B, você vai fazer quanto? 5 dividido por 40. 5 por 40, 0,125. Beleza. Marca C, 5 gramas por 100. Resultado, 0,50. Marca D, 6 por 90. Resultado, 0,066. E marca E, vai 7 por 10, que vai dar 0,100. E para finalizar, observa comigo, quem é o nosso maior resultado? Quem foi a marca que teve o maior resultado? Qual é o maior? 0,040, 0,125, 0,50, 0,66 ou 0,100? Quem é o nosso maior? Observa que, de propósito, eu já deixei todo mundo com a mesma quantidade de casa decimal. Então, o que você vai fazer? É só você olhar quem é o maior número depois da vírgula. Quem é o maior? 40, 125, 50, 66 ou 100? Obviamente, você já se percebe que o nosso maior resultado é 0,125. Portanto, quem seria a marca escolhida? Seria a marca B, o que corresponde aqui com a nossa letra, B. Beleza? Então aqui, ó, bonitinho, ok? E aí a gente finaliza a nossa aula. Lembrando que lá no Classroom já está disponível a lista para vocês. Então, vai lá e faça o que vocês já devem fazer, que é de praxe. Um abraço e fique com Deus.